Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos tratar de uma daquelas historinhas da Bíblia, né, que dá vontade de rir. Apesar que todas elas dá vontade de rir, né? Mas essa em especial, né, quando envolve aqueles animais falantes, né, como a cobra falante, o jegue falante. Hoje eu vou mostrar para vocês que existe uma águia falante na Bíblia. Os cristãos, como sempre, né, vão defender o texto bíblico, né, do jeito que eles podem, né, contando mentiras, né, como sempre. Pois hoje nós vamos ver uma passagem da Bíblia em que fala que tinha uma águia falante. Engraçado demais. A águia falante do Apocalipse. Essa águia falante vai aparecer lá no livro do Apocalipse. Parece mentira, não é mesmo? Mas quem escreveu esse livro cheio de mentiras e delírios acreditava que antes de Jesus voltar, apareceria, apareceria no céu uma águia falando. Veja que palhaçada. Uma águia falando. Vamos ver a passagem. A esta altura de minha visão, isso é o João, tal que eles dizem que é o apóstolo João lá, o discípulo amado de Jesus, que escreveu essa mentirada toda, né? Lá do Apocalipse. Cheio de, cheio de babaquice, tudo cheio de idiotice. Bom, a esta altura de minha visão, o velho, né? Diz que ele tinha em torno de uns 96 anos nessa época, quando escreveu esse tal desse Apocalipse. Ou quando ele teve essa visão aí, né? Lá na tal ilha de Patmos. À altura de minha visão, eu ouvi uma águia. Veja, a esta altura de minha visão, eu ouvi. Veja, ele disse que ouviu uma águia que voava pelo meio dos céus. Ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus. Clamando em alta voz, a águia, olha, a águia clamando em alta voz no meio do céu. Ele viu essa águia, né? Uma tal de uma visão que ele viu lá, né? Diz que ele estava em êxtase, né? E que foi arrebatado lá, tal, e viu tanta coisa, né? Coisas que iriam acontecer, né? E uma dessas coisas que iria acontecer. E veja que essas palhaçadas todas, o Apocalipse diz que são coisas que hão de acontecer antes da vinda do tal de Jesus. Ou seja, a Bíblia aponta que antes de Jesus vir, o povo vai ver uma águia gritando com a peste lá no céu. Veja que a águia vai gritar e vai dizer: a esta altura da minha visão, eu vi uma águia que voava. Porque as visões de João, segundo as mentiradas da Bíblia, segundo as mentiradas dele mesmo, diz que são visões futuras, certo? Eram visões futuras, ou seja, coisas que iriam acontecer para frente, certo? Ou seja, na Bíblia, no tal do livro Apocalipse, já teve coisas que já aconteceram, porque eram coisas que iam acontecer posteriormente a essa visão de João, né? Então, o que entendemos é que então, já aconteceram coisas, né? Posteriormente a essa visão de João, e vai haver coisas que irão acontecer ainda. Inclusive essa águia aqui falando, porque essas mentiradas aqui da águia e de outros aqui ainda não aconteceram, né? Ainda não aconteceu, vai acontecer. Porque Jesus ainda não voltou. A águia só vai gritar, falar é, antes de Jesus, certo? Jesus já voltou? Não. Então essa papagaiada ainda não aconteceu, certo? A esta altura de minha visão, eu vi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz. A águia, veja. Ai! 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 Dos habitantes da terra. Por causa dos restantes, por causa dos restantes sons das trombetas dos três anjos que ainda vão tocar. Apocalipse 8:13. Veja que palhaçada. Está dizendo que vai haver uma águia e vai ficar gritando aí esses ais aí e dizer: olha, habitantes da terra, coitado de vocês, porque ainda faltam três anjos, faltam três trombetas dos anjos que ainda vão tocar. Porque se vocês lerem essa papagaiada aqui, o capítulo 8, o capítulo inicial, ele aponta que havia
vai haver 8 anjos, se eu não me engano. Eu vou mostrar aqui. Se não me engano, passam 8, certo? Que vão tocar, matar um trombeta e vão jogar um monte de coisa no céu, umas tigelas da ira de Deus no sol, e um monte de papagaiada, sabe? Um monte de papagaiada. Aí a águia está dizendo que. Aí vai, ele relata que só falta 3 anjos jogar a tal da ira do Senhor, certo? Porque já houveram, já houveram, já houve outros anjos que já haviam feito uma papagaiada aí, sabe? Aí ela tá dizendo que faltam 3 para terminar essas papagaiadas. Aí antes desses 3 jogarem essas papagaiadas aí, que vai acontecer um monte de coisa aqui na Terra, para os habitantes da Terra, aí a águia sai gritando pelo meio do céu. Ai, 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 dos habitantes da Terra, por causa dos restantes sons. Até faz sentido, né? Vamos dizer assim, né? Que a águia sai gritando esses ai, 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 né? Porque o grito da águia é bem parecido, né? Com ai, né? Aquele grito típico da águia, né? Parece um pouco um ai, 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 né? A águia grita. Mas a águia fala, ai, habitantes da terra, por causa dos restantes dos sons da trombeta dos 3 anjos, que ainda não vão tocar, é uma papagaiada, né? Uma águia falando, pessoal. Como é que a pessoa acredita num livro desse? Rapaz. Aí você pode dizer, não, mas aí é uma visão. Não, meu filho, mas tá dizendo, o tal do João disse que viu essa visão, a águia gritando pro pessoal da terra, para avisar o pessoal da terra que ainda faltava 3 anjos, ou seja, uma águia tá falando que falta 3 anjos jogar algumas coisas aqui na terra para que venha um monte de desgraça que vai findar na vida de Jesus. Como é que você acredita numa conversa dessa, rapaz? Você lê um livro desse e acredita? Você não tá vendo que isso tudo não é lenda? É lenda e lenda ridícula. Você caiu na historinha da cobra lá, né? Você já caiu na história da cobra lá, dizer que a cobra falava. Aí você vem com a desculpa dizer que era o diabo. Caiu na historinha do jegue falante lá de Labão. Ou de. Labão não, é de Balaão, né? Caiu na história do jegue de Balaão. E aqui no Apocalipse parece uma águia gritando, ai, 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 dos habitantes da Terra. E você cai nessa conversa. Aqui também foi um anjo que falou. E no jegue você disse que foi um anjo. Que se disfarçou, tá enganando o outro anjo, enganando a Balaão. Na história da cobra de Adão, você disse também que foi um anjo, que é o diabo Satanás. Estava lá fingindo ser a cobra. E Eva acreditando que a cobra falava. Aqui também foi um anjo. Um anjo que fingiu ser uma águia, que disse que ainda faltava 3 anjos fazer coisas para vir o fim do mundo. Rapaz, fala sério. Você acreditar num livro desse? Um livro, um livro que só dá vontade de rir quando você lê as histórias, que você para para ler e entender as histórias. Tenha juízo, rapaz. Isso é a história de uma pessoa séria tá acreditando. Vamos ver, essa é a Bíblia Católica, né? Essa é a versão da Bíblia Católica. Vou mostrar aqui a desculpa dos cristãos, né? Para essa passagem. Veja essa sociedade britânica, como é que traduz essa passagem. Olhei e ouvi uma águia. João dizendo aí. Olhei e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu. Veja, essa águia só pode estar voando no céu, aqui físico, né? Não faz sentido você ver uma águia lá nos céus espirituais do tal Deus Javé. Então essa águia é uma águia, um animal que está voando no meio do céu, certo? Dizendo com uma grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Veja que palhaçada. Rapaz, sei não. Viu? Veja essa terceira versão da Bíblia, de nome O Livro. E olhei para cima. E olhei para cima, veja. João disse que olhou para cima. Aqui não. Veja, essa visão dele está na terra, né? Que você não pode estar no céu e olhar para cima. O que é que você pode ver acima dos céus, né? Se você já está no céu.
Não faz sentido, né? Ou seja, essa visão dele é de uma pessoa que está na Terra, certo? É tanto que a águia voa nos céus, que ele diz que viu a águia nos céus. A águia não voa no céu tal, que eles dizem céu espiritual, né? Tem de ser no céu físico aqui, né? Ó, e olhei para cima e vi uma águia voando sozinha através do céu, dizendo em alta voz: Ai! Desgraçados habitantes da terra! Aqui diminuiu o ai, né? Só botou um ai. Nos outros tinha três ais. Aquele só botou o ai e já disse o que queria dizer esses ai, né? Ai, desgraçados habitantes da terra! Coisas terríveis. Veja, desgraçados habitantes da terra. Coisas terríveis vão em breve acontecer com vocês, quando os outros três anjos tocarem as suas trombetas. É brincadeira, velho. É que Deus. Ai, desgraçados habitantes da terra. Coisas terríveis vão em breve acontecer com vocês, quando os outros três anjos tocarem as suas trombetas. Uma piada esse livro. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz. Olha, no ponto mais alto do céu. Esse céu não pode ser o céu tal, espiritual, que eles dizem, né? Porque na hora de inventar mentira, eles vão inventar tudo. Não, isso aí é uma visão tal. Foi no céu espiritual, não pode ser. Porque ele está falando que foi no ponto mais alto do céu. O céu espiritual lá de Javé tem ponto mais baixo, ponto mais alto? Não, só pode ser esses céus aí, céus físicos. E nos céus físicos, só pode. Esse animal que está voando é uma águia, não pode ser um anjo. Certo? E gritava em alta voz: Terror! 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 Agora mudou do ai e passou para terror, né? O ai, ai, ai são ideias que retratam pesar, sabe? Aí ele fala ai, ai, ai. E em outra versão ele dizia ai, desgraçado, porque esse ai, ai subtende terror, pavor, coisa desgraçada. Coisas ruins irão acontecer, certo? Bom, aí ele diz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os três anjos, e toda essa desgraça é o Deus hebreu que vai trazer. Veja, ridículo isso, né? Quando os três últimos anjos tocarem suas trombetas. Apocalipse 8:13, versão transformadora. Um Deus que joga o diabo aqui na terra, e depois agora vai vir, esse Deus vai mandar uma águia falar, dizer que nós somos desgraçados. E ainda falta três trombetas que vai botar para arrebentar com a gente. Rapaz, como é que alguém chega a esse nível? E não é uma questão de simbolismo, não. E o pessoal pensa, como eu disse, né? O cara para defender essa papagaiada inventa um monte de coisa. Eu vou lhe mostrar uma das mentiras que eles dizem. Parece que aparece um animal falando, eles têm de inventar uma mentira. E não é uma questão de simbolismo, não. O escritor tolo do primeiro século escreveu essa bobagem, que só em lendas é possível, porque acreditava nela. A passagem é tão literal que diferentes versões bíblicas em nossa língua tiraram o termo águia e pôs anjo. Porque é patético você imaginar que antes do fim dos tempos vai aparecer uma águia gritando capaz lá no céu, dizendo que nós somos desgraçados. Que vai vir coisa pesada aí quando esses três anjos começar a jogar lá um monte de praga. Sabe? Aí o que é que vai acontecer? Aí eles, muitos tradutores viram essa palhaçada, essa presepada de águia, ainda que numa visão lá de João, falando, gritando, né? Porque ele aponta para uma visão que vai aparecer três anjos, que vai haver alguém, no caso a águia, que vai comunicar aos habitantes da terra, que ainda falta três anjos. Ou seja, a águia não pode ser anjo, porque a águia está dizendo que faltam três anjos. Então um anjo não pode estar dizendo que faltam três anjos, tá entendendo? Porque nós vamos ver a quantidade de anjos envolvidos nessa visão. A Bíblia mostra a quantidade de anjos. E no meio dessa quantidade de anjos, vai mostrar um, dois, o terceiro, o quarto fazendo coisas e ficando esses restantes para, no final, fazer determinadas coisas. Só que antes de fazer essas coisas, aparece uma águia dizendo que faltam esses três anjos, do total de anjos. Entendeu? Então, esse anjo, essa águia não pode ser um desses anjos, certo? Desmentindo o que os cristãos dizem, que aí era uma. Não era uma águia, era um anjo, tá? Que diz que ia gritar. Mas mesmo assim, ainda que imaginar, ainda que finjamos acreditar nessa mentira que seria um anjo, mas ver se faz sentido.
um anjo gritando: ai, 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 são os desgraçados da terra, ainda falta 3 anjos. Ai, se faz sentido? Aí um anjo aparecer, gritar e a gente vê lá no céu um anjo gritando: ai, 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 desgraçados da terra, ainda falta 3 anjos. Rapaz, fala sério. Você acreditar numa historinha dessa? Vamos lá. O léxico grego de Taia, Strong. Veja, aqui é o termo grego, né, que foi usado, a palavra grega usada lá para a palavra anjo, que eles tentam dizer que era anjo, né? Que na verdade é águia, certo? Vamos lá. É um mensageiro, certo? O angelus, né? Que eles dizem que foi que lá seria anjo. Então, angelus seria um mensageiro enviado. Aquele que é enviado. Aí faz essas citações aqui de Mateus, tal, Lucas, Tiago, certo? Situações em que anjos foram enviados, certo? Esse tal dos angelos. 2. Nas escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, uma daquela hoste de espíritos celestiais que, de acordo com a opinião judaica e cristã, servem ao monarca do universo e são enviados por ele à Terra agora para executar os seus efeitos. Certo? O termo angelos teria no texto, em grego, essas denotações, né? Um mensageiro de hostes espirituais, celestiais, tal, que era enviado para executar alguns dos... ou levar a cabo alguma mensagem lá do Deus primitivo do Novo Testamento. Ele cita Mateus, né? Marcos, Lucas, assim por diante. Agora, para torná-los conhecidos aos homens, né? Tudo isso são questões envolvendo anjos. Portanto, as expressões frequentes angelos, veja, angelos, aqui, ó, angelos, anjo, mensageiro de Deus, mensageiro de Deus. E o hebraico, né, que é o hebraico, mensageiro de Deus. E aqui novamente, no grego, mensageiro, né? Eles estão sujeitos não apenas a Deus, mas também a Cristo. Só estou trazendo essa panha para vocês verem a questão do angelus, o significado de angelus, certo? E é descrito como daqui em diante para retornar ao julgamento cercado por uma multidão deles como céus e atendentes. Anjos únicos têm a responsabilidade de elementos separados, como fogo, água, respeitando o... E a foto acho que engoliu alguma coisa, certo? Aí, terceiro ponto do questão Angelus. Os anjos da guarda de indivíduos são mencionados em Mateus, em Atos, os anjos das igrejas, em Apocalipse 1:20 e assim por diante. Todas essas ideias aí de anjos têm a palavra angelos do grego. Apocalipse 3, 1, 7, 14, não são seus presbíteros ou bispos, mas espíritos celestiais que exercem sobre eles tal superintendência e tutela que tudo que em suas assembleias é digno de louvor, censura é contado para o louvor ou a culpa de seus anjos também, como se o último infundisse seu espírito nas assembleias. Para que ela possa mostrar reverência pelos ângelos invisivelmente presentes nas assembleias religiosas de cristãos e não desagradá-los. Aí temos a referência de 1 Timóteo 3,16, provavelmente não deve ser explicado nem dos anjos, não deve ser explicado nem dos anjos a quem Cristo se exibiu no céu, nem dos demônios, triunfantes por ele no mundo inferior. Aqui, na passagem da Bíblia, diz que Cristo desceu aos infernos, né?
ou ao inferno, e pregou aos espíritos, né? Mas dos apóstolos, seus mensageiros. Ou seja, mostrando que o termo angelos é traduzido como, quer dizer anjo, e é mensageiro, não se refere somente a seres celestiais, mas também a seres, no caso, mas também a humanos, certo? Pessoas. Basta eles estarem na função de estar levando alguma mensagem. Passam a ser entendidos como anjos, mensageiros, aos quais apareceu depois da ressurreição. Esta denominação, que é certamente extraordinária, é facilmente compreendida pela natureza do hino do qual a passagem parece ter sido tirada. É gramática de Winder, né? Para outras interpretações, veja Ellicott na passagem de 1 João 1, 5, 51. Os anjos são empregados por uma bela imagem pregada de Gênesis 28, 12, para representar o poder divino que ajudará Jesus no desempenho de seu ofício messiânico, e as provas de sinal de que aparecem em sua história de uma superintendência divina. Alguns dos anjos provam ser infiéis à confiança confiada a eles por Deus e se entregaram ao pecado. Judas 1,6, os anjos que não preservaram sua posição nos céus, que foram jogados em trevas, escuridão, tal, conversa toda. E agora obedece ao diabo. Ainda nessa última passagem, tal Maia, ele e outros sustentam que Angelo, sem um epíteto ou limitação nunca no Novo Testamento significa outro senão anjos bons. Portanto, é usado tropicamente em 2 Coríntios 17, 12, 7, para denotar uma doença corporal grave enviada por Satanás. Aí manda ver o léxico de Sófocles sobre a palavra angelos, e para a literatura sobre o assunto BD, edição americana, sobre a palavra anjos. E as referências aí fornecidas acrescente J.L. Brown sobre a palavra angels. Ainda dando continuidade com relação ao termo angelos, nós temos a concordância de Strong, né? Angelos, um anjo mensageiro. Veja, a palavra original é essa aqui, para anjos, né? Substantivo, masculina, angelos, transliterado, né? Angelos. Ortografia fonética angelos. Definição, um mensageiro, um anjo, certo? Uso, um mensageiro, geralmente um mensageiro sobrenatural, espiritual, né? Coisa do tipo, de Deus. Um anjo, transmitindo notícias ou ordens de Deus aos homens. Acrescente acrescente o acima o seguinte. Veja. Ângelos, propriamente um mensageiro ou delegado, seja humano, aí tem as referências, igual aquelas outras que eu já citei, ou celestial. Ou seja, o ângelos pode ser um mensageiro celestial, um delegado que recebe uma função, né? Foi delegado, recebeu uma função que não lhe era própria, né? Já foi passada para ele. Seja humano, seja um anjo celestial. Alguém enviado por Deus para proclamar a sua mensagem. Pode ser, como eu repito, pode ser um homem, pode ser humanos, ou pode ser seres espirituais. Ângelos é usado 176 vezes no Novo Testamento. Geralmente, anjos celestiais, né? Quando ele quer dizer que ângelos no Novo Testamento aparece 176 vezes e geralmente é traduzido como anjos celestiais. Mas apenas o contexto determina se trata de um mensageiro humano, esse anjo aí, se vai ser de fato um mensageiro humano ou um mensageiro celestial ou espiritual. É o contexto que vai dizer. Nem sempre a palavra, né, angelus ali, você poderá dizer porque angel significa mensageiro ou anjo, você poderá, assim,
Em todo momento que ela ocorre, você traduzir como anjo. É isso que ele quer dizer. Mas é o contexto que vai dizer se aquele é anjo mesmo, ou se trata um anjo no sentido de um ser espiritual, ou se é um anjo no sentido de um mensageiro experimentar levando a mensagem. Certo? Por exemplo, angelos, em Apocalipse 1:20, pode se referir a anjos celestiais ou líderes-chave, talvez pastores das sete igrejas. Lá no Apocalipse capítulo 1, 20, Apocalipse capítulo 1, 20, né? Lá aparece angelos, né? E aqui, naquela passagem pode se referir também a pastores, a líderes das igrejas. Já que o Apocalipse, né? Fala de sete igrejas, né? Ângelos pode se referir a um mensageiro humano. Aí traz aqui a referência e tal. Vê também Lucas. Ângelos, plural, ângelos, plural, é angeloi, angeloi. Refere-se aos anjos celestiais, mais de 150 vezes no Novo Testamento, ou seja, seres espirituais criados por Deus para servir ao seu plano. Em Apocalipse 2, 3, anjos parece referir-se aos anjos celestiais que servem a Deus em conjunto com essas sete igrejas locais. Sete igrejas do Apocalipse, né? Tiatira, né? Esmirna, Laodiceia. São sete igrejas ou congregações. Apocalipse 2:1, provavelmente os anjos das igrejas do Apocalipse 1:20, realmente anjos e não pastores. Nessas passagens aqui, certo? Só por aí já vemos que, se a passagem fosse simbólica, como muitos tentam sustentar, não havia necessidade de versões bíblicas verterem uma palavra que está no texto, águia, por uma outra que não está nele, anjo. E a palavra lá para a, que aquelas bíblias que nós mostramos naquelas versões mostra para águia, é águia. Não é ângelos que aparece lá. É o termo para águia no grego. Nós vimos que a palavra para anjo é angelo, mas para águia é um outro termo. Vou mostrar aqui. Daí, não faz sentido, nem lógica, os cristãos inventar dizer que ali não é uma águia, não, ali é um anjo. Mentira, porque ali no texto, no grego, e de onde se extrai a tradução dessa passagem do Apocalipse 8, está, não tem ângelos, certo? O escritor de Apocalipse afirma que suas mensagens têm um destinatário, as sete congregações que havia na época. Aquelas mensagens não eram para nosso tempo. Isso está explícito no texto do Apocalipse 1:11. Embora esse livro tenha muitos símbolos, não significa que tudo ali seja simbólico. Por trás das simbologias há eventos reais, supostamente, né, dizem que são reais, que segundo o livro supostamente aconteceriam. Não tem sentido falar que tudo ali tem caráter simbólico, pois senão as tais profecias do seu interior se esvaziariam de efetividade. É acrescentado pelo escritor que essas coisas aconteceriam em breve e que havia outras que já estavam acontecendo. É Apocalipse capítulo 1, versos 1, 13 e 19, você vê essas declarações. O número 7 que aparece tantas vezes no Apocalipse se dá por causa de seu significado, que há no hebraico, que parece querer se referir à inteireza, ao perfeito, bem como ao número das congregações cristãs da época. Daí dá tanto destaque ou ênfase a esse número 7 nesse livro. Vamos encontrar sete anjos, sete selos, sete candeeiros, sete congregações, sete espíritos e sete estrelas. No Apocalipse você vê tudo isso: sete estrelas, sete anjos, sete candeeiros, sete congregações, sete igrejas, sete espíritos, sete estrelas, entendeu? Tudo querendo apontar para essa questão do significado do número 7 na cultura hebraica, também na cultura daqueles povos mesmo, né? Dava muito.
muito dessa questão de misticismo ligado aos números. Eles achavam que os números eram mágicos, coisas desse tipo, né? Muitas das metáforas e simbolismos contidos no Apocalipse são explicados dentro do próprio texto. Em Apocalipse, ao se referir que as 7 estrelas representavam anjos, seu escritor usou o termo angeloi, que é plural, certo? Aqui é plural, certo? Plural, angeloi, anjos. Aqui é angelon. Esse termo guarda o sentido de mensageiro, ou mensageiro, né, que está no plural, né? Dessa forma, a depender do contexto, esse angelon, pode ser até uma pessoa que leva alguma mensagem a alguém, como nós vimos, né? Angelo pode ser um mensageiro espiritual, um anjo de fato, ou uma pessoa, um humano, que lhe foi delegada ou lhe foi atribuída uma função ou uma mensagem da parte do Deus do Novo Testamento para alguém. Certo? Então, aquela pessoa vai se servir como que um anjo de Deus, certo? Um mensageiro de Deus. O mais importante, tudo isso da mitologia, né? Você percebe claramente que isso aqui é mitologia grega, né? Eram os gregos que inventaram essa papagaiada, né? De anjos, mensageiros, né? Dos deuses, levando e trazendo mensagem. Palhaçada, rapaz. O pessoal acredita num livro mitológico desse, repleto de mentiras dos outros povos. Bom, o mais importante aqui é saber que, quando queria se referir a anjos, literalmente, o escritor do Apocalipse usava essa palavra específica, angelon, certo? Angelon. E que essa palavra nunca foi usada para representar animais. Ângelo é ângelo, certo? Ou é um anjo de ser espiritual, ou é um humano na função de mensageiro, certo? Mas o animal nunca, nunca foi usado ângelo, nem ele tem significado, como nós vimos lá no dicionário de Strong, né? Que ângelo, ou é anjo, mensageiro, pode ser humano ou um ser celestial. Mas lá ângelo não guarda sentido de animais, certo? O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Apocalipse 4:7. Em Apocalipse 4:7 é mencionado que João viu criaturas no céu que tinham a aparência ou tinham as características de um leão, de um boi, um homem e uma águia, certo? Os cristãos tentam relacionar esse verso com o contido em Apocalipse 8:13, porque lá em, em Apocalipse 8:13 nós vimos que lá aparece uma águia falando. Aí eles tentam relacionar o Apocalipse 4:7, que diz que apareceu criaturas, um cara de leão, um com cara de homem, outro com cara de boi, e outro com cara de águia. Aí eles tentam dizer que aí são criaturas espirituais, no Apocalipse 4:7, que tem essas caras aí. Aí eles tentam dizer que lá a águia que apareceu lá é um desses anjos com cara de águia. Só que é mentira, certo? É mentira. Não tem nada a ver o que é dito aqui no Apocalipse 4:7 com o que é dito no Apocalipse 8:13, certo? O texto fala aqui que aqui eram criaturas que tinham essas caras que se semelhavam a esses animais, certo? E lá não, lá diz que era uma águia voando, um animal. Os cristãos tentam relacionar esse verso com o contido em Apocalipse 8:13 para minimizar o ridículo de uma águia estar falando em pleno voo sobre a terra. Só que esses versos não têm nada a ver com o outro. Essas criaturas, aos olhos de João, em Apocalipse 4:7, lembravam esses animais em suas faces. Essas criaturas não eram esses animais. Estão entendendo? Não eram animais em Apocalipse 4:7. Aqueles seres que ele viu com essas caras aí não eram animais. As caras ou as faces deles lembravam esses animais. Certo? O escritor, portanto, não usou ethos. O escritor, portanto, não usou ethos, que é águia,
E é esse termo que está no original, pessoal. Olha, lá em Apocalipse 8, digo original, do texto que se tem, né? Lá para águia, em Apocalipse 8, versos 13, aparece etos, não aparece ângelos. Né? O que está escrito lá é etos. E etos é águia ou qualquer outro animal de rapina. É etos. Lá não aparece ângelo, o angeloi, certo? Que é anjo ou mensageiro, coisa do tipo. Não aparece para você agora traduzir lá Apocalipse 8:13 como sendo anjo. Um anjo saiu gritando, mentira. E tem algumas traduções que colocaram anjo para esconder essa papagaiada, certo? E os cristãos seguem essa onda, né? Dizer que é uma, não, ali é uma águia. Pô, ali é um anjo, não é uma águia, não. Mas, tá entendendo? Mas é mentira, porque o texto lá tem é etos, e etos é águia ou, ou uma ave de rapina, não é anjo. Tem muita diferença de etos para angelos, tá entendendo? Ou seja, o texto aponta que era uma águia que vai gritar, não um anjo. No lugar do termo, o escritor, portanto, não usou etos, águia, no lugar do termo anjo, angelo. Ele apenas disse que aquelas criaturas tinham as características de uma ethos, e não que pudesse usar tanto ethos como ângelo naquela situação. No texto do Apocalipse, os anjos não são representados por animais. Mesmo esses quatro estranhos seres não são animais, pois o texto diz que eles tinham apenas parte do corpo que lembravam esses animais, mas eles não eram animais, certo? Isso com relação ao Apocalipse 4:7. Já em Apocalipse 8:13, é dito que havia um animal de fato. Não era um desses animais mencionados no capítulo 4, que João vê nessa passagem. Não é, não, é um animal que parece ou se assemelha a uma águia. É uma águia mesmo, no Apocalipse 8:13, né? Não é um animal que aparenta ou parece ser, ou ou é um ser que aparenta ser um animal, não. O texto diz que é uma águia. Os cristãos ainda tentam relacionar essa águia falante, na visão de João, como sendo um anjo. Porém, isso não se sustenta. Não se sustenta porque o escritor usou o termo etos, ou aetos, etos, que só pode se referir à águia ou qualquer outra ave de rapina, como abutres e outros mais. Em vez de águia, poderia ter sido posto o termo abutre, mas pelo que parece o tradutor preferiu águia, porque abutre se alimenta de carniça. Apesar que lá mais à frente, né, em passagem do Apocalipse, o Deus Hebreu disse que vai fazer um banquete com o povo da terra. Ou seja, o povo da terra vai servir de alimento para as aves do céu. E essas aves do céu incluem águia, inclui urubu, inclui todo tipo de aves de rapina, né, que comem pessoas, que consomem animais mortos, né? E pessoas também mortas. É esse Deus maravilhoso. Diz que vai fazer um banquete. Convidar as aves do céu a fazer um banquete aqui na terra. Com tanto corpo, com tanta gente que ele vai matar, né? Vai ter tanto corpo aqui. Aí as aves do céu vão fazer um banquete. Vai ter de comer um monte de gente morta. Que Deus maravilhoso, né? Olha, bom, em vez de águia, poderia ter sido usado o termo abutre, lá no Apocalipse 8:13, porque lá tem etos. Então, etos pode ser águia, pode ser qualquer outro animal de rapina, como um abutre, um urubu, né? Coisa do tipo. Mas, pelo que parece, o tradutor preferiu águia porque abutre se alimenta de carniça. Vejamos agora a definição para ethos. Veja, nós vimos a definição de angelo e já sabemos que angelo é um ser espiritual ou um ser humano na qualidade de mensageiro, certo? Angelo não tem nada a ver com animais, certo? Já agora nós vamos ver o termo ethos, que aparece em Apocalipse 8:13. Veja o que é que diz o léxico do grego de Thayer. Vou ser rápido aqui nessa questão aqui, certo? Vamos lá. Strong, né? Aí ele fala de ethos, como o latim avis, devido ao seu voo semelhante, tá vendo? É o termo ali ethos,
é equivalente a aves, do latim, né? Devido ao seu voo semelhante ao vento. É, de Homero para baixo, tal. Setembro para esse termo hebraico aqui. Uma águia, Apocalipse 4:7. Aí cita essas passagens aqui, Apocalipse 13. Em Mateus 28, 24, 28, Lucas 17, 37, como em Jó 39, 39, 30, Provérbios 30, 17, traz essas referências aqui. É melhor visto que, veja, é melhor visto que as águias raramente, é melhor visto que as águias raramente ou nunca vão em busca de carniça, entender com entender com muitos intérpretes, ou ovo tu, Percnopterus, que se assemelha a uma águia, certo? Em suma, está dizendo que Etos é uma águia, certo? Poderia, como eu disse, né, poderia ter colocado abutre ou coisa do tipo, mas não fez, porque esses, águia dificilmente vai atrás de carniça, de animais mortos, coisa do tipo, certo? É isso que preferiu colocar, o tradutor preferiu, ou optou é, por águia. Vamos ver a definição do Strong agora. Etos, uma águia. Palavra original, ethos, substantivo, masculino aetos, fonética, uma águia. Uma águia, ave de rapina, tá vendo? Ou seja, ethos é um animal alado, né? Esse animal alado não é um anjo, é um animal. Você já viu anjo é animal? Anjo não é animal alado, né? Então, ethos se refere a um animal alado, ou seja, uma ave. Sendo que essa ave pode ser uma ave de rapina, como uma águia, um abutre e tantos outros animais alados que comem carniça, certo? Então, vocês veem claramente que o termo usado em Apocalipse 8, 13 é um animal, não é um anjo. Como eu disse, se fosse um animal, ou se fosse um anjo ali, ele teria usado, o escritor, teria usado angelus, certo? O angelo, né? Não, mas ele usou foi aetos, que é um animal alado, uma ave alada, certo? Não é um ser alado, é uma ave, um animal alado. Você já viu um anjo é animal? Porque até nisso esses mentirosos, quando falam que o termo significa um animal alado, diz que não, mas o anjo também é alado. Não, não tem nada a ver. O aetos é um animal, porra. Não é um anjo. O anjo é animal por acaso? Se fosse anjo, tem que ser usado, como eu disse, é o angelon. Ele usou foi aetos, certo? Percebo que nenhum dicionário traduz aetos como anjo. Aí você pode pegar qualquer dicionário aí de grego aí. Não vai ver aetos como anjo. Que aetos é um animal. E por quê? Porque aetos nunca teve como significado a palavra anjo. O cara chegar lá e empurrar em Apocalipse 13 um anjo. Se o escritor quisesse dizer que se tratava de um anjo e não de um animal alado, ele teria usado aquela palavra que vimos é, no início do texto. E agora na definição dos dicionários angelo, mas não. Ele usou ethos, que se refere a animal alado, águia e aves de rapina, na passagem de Apocalipse 8:3. Outro fato que nos prova que não adianta os cristãos resistirem à verdade é que no início do capítulo é dito que há 7 anjos. Tá entendendo?
No início do capítulo 8, o tal do João diz que viu um total de 7 anjos que recebem, que recebem trombetas. Essa ideia de trombeta é que vai haver proclamações, sabe? Julgamentos ou coisa do tipo. E inicialmente os 4 primeiros, veja, inicialmente os 4 primeiros, que são 7. Então, inicialmente, os 4 primeiros tocam suas trombetas. Ficando então, olha, se são 7 e 4, nós vamos ver no decorrer dos versículos do capítulo 8. Você lê, né? Vocês vão ver, né? É o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto tocando suas trombetas e acontecendo coisas na terra. Aí vem, quando chega no verso 13, aí aparece uma águia dizendo que faltam 3 anjos. De quem? 3 anjos de quem? Dos 7 que havia, que foi declarado lá no capítulo 1, 2. No capítulo 8, versos 1, 2 do Apocalipse, tá entendendo? Ele lá fala de 7 anjos, tá entendendo? Aí quando chega no verso 13, a águia aparece dizendo que faltam 3 anjos tocar. Então, a águia por esse anjo? Não, porra. Porque ela não envolve esses 7 anjos que está na visão de João. E ela é um elemento adicionado à visão, além dos 7 anjos. Aí passam 4 anjos, tocam, e a águia vem e anuncia que faltam 3. Então a águia não pode ser um desses anjos. E como eu disse, o termo lá em Apocalipse 8, 13, não é ângelo que aparece, e sim etos, quando diz que a águia falou, que gritou, ai, 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 ai. Ali, o termo usado ali foi etos e não ângelo, certo? E mesmo se você não entendesse isso, essa questão aí, o contexto fica fácil de você perceber que a águia ali não pode ser um anjo, né? Porque existe um total de 7 anjos na visão e que aparece esse animal gritando no céu, dizendo que ainda faltam 3. De quem? Do total de 7. Entendeu? Então, esse que diz que aponta que ainda faltam mais 3 não pode ser um desse grupo. Não pode fazer parte desse grupo de anjos. Certo? E aí teria 8 anjos na visão e não 7. Inicialmente, os 4 primeiros tocam suas trombetas, ficando então apenas 3 que faltam tocá-las, já que só haviam 7 trombeteiros nessa passagem vista por João. Acontece que antes dos 3 últimos tocarem suas trombetas, nos diz o texto em que surge a águia, que comunica que faltam 3 anjos para tocarem suas trombetas. Quando, enfim, abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas, tá vendo? A visão que o tal do João viu, diz que viu 7 anjos, que diz que foi dada. E essa visão agora ele está vendo lá nos céus espirituais, né? Anjos. Então ele está vendo 7 anjos que recebem 7 trombetas, que vai começar a tocar essas trombetas, e cada toque de trombeta acontece coisas espetaculares aqui na Terra, né? Coisa do tipo. Aí desses 7 anjos, aí os versículos seguintes, o presidente vai mostrando que o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo e o quarto anjo trocam suas trombetas e acontece coisas. Aí em seguida aparece a águia e diz que ainda faltam 3 anjos dos 7 tocarem suas trombetas, certo? O quarto anjo ficou, olha lá, o quarto anjo tocou. Foi atingida então a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em 1/3, e o dia perdeu 1/3 da claridade, bem como a noite. A esta altura de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: ai, ai, ai! Dos habitantes da terra, por causa dos restantes dos sons das trombetas dos 3 anjos, e que ainda vão tocar. Ora, se havia 7 trombetas, 7 anjos trombeteiros, e a águia diz que havia 3 faltantes, como poderia a águia ser um outro anjo, se o próprio texto diz que só havia 7 anjos trombeteiros e não 8? Vale ainda destacar o fato de que, embora o Apocalipse seja um livro cheio de metáforas e simbolismos, suas passagens são profecias, logo supostamente essas coisas aconteceriam. Vejam que coisa ridícula. No futuro aparecerá uma águia gritando no ponto mais alto do céu
para que as pessoas aqui na terra ouçam que ainda faltam 3 anjos trombeteiros, que trará desgraças. Ou seja, antes de Jesus voltar com todas as suas façanhas, surgirá no céu uma águia falante que nos dirá isso. Fica muito claro que isso tudo é pura lenda. Essa não é a primeira vez que vemos animais falando na Bíblia. Já vimos que é impossível, tanto pelo contexto quanto pelo termo usado no grego, que a águia seja um anjo. E mesmo que pensemos como pensam os alendados cristãos, e no esforço de encobrirem mais essa farsa bíblica, dizem ser um anjo, a história continuará sendo um absurdo. Sem falar que se a águia for um símbolo, e não é, como nós já acabamos de provar, não é, os anjos trombeteiros também tinham que ser símbolos, e não anjos literais. Se vocês mesmos fizerem uma pesquisa, verá que há umas 3 ou 4 traduções que usaram anjo em vez de águia, enquanto que há uma enorme quantidade de bíblias que fazem uso do termo águia. Por quê? Porque lá o original é águia, não anjo. Os que botam lá anjo é porque querem cobrir essa papagaiada, né? É ridículo. Só o fato de haver tantas traduções apontando para a águia já torna muito suspeita aquelas outras que, mesmo diante do termo ethos, colocaram anjo. E colocaram porque quiseram diminuir o vexame dessa passagem ridícula. O texto de Apocalipse não usou em nenhum momento sentido simbólico para os anjos que estão diante do trono e aqueles que trazem mensagens de desgraças ou, como queiram alguns, de alegria. Os anjos ali são reais. Ele quer passar essa ideia, né, que os anjos são reais. E os atos gerados por esses anjos trombeteiros trarão prejuízos reais, pois é dito que morrerá parte da humanidade, literalmente. Apocalipse 9. Os cristãos sempre viram essas passagens como literais. Basta pesquisar e ver o quanto os cristãos do passado temiam até mesmo ler o Apocalipse. É só pegar esse livro e achar que era um livro dos últimos tempos, tal. E tanta desgraça lá, né? Tanto simbolismo de bicho saindo da água e coisa do tipo. Demônios sendo jogados na terra e tanta presepada. Ainda quanto os cristãos, temos os comentários de exegetas bíblicos que confirmam nossas afirmações. Veja o que, é que os exegetas dizem. São outros mentirosos, né? Eu mostro as contradições deles mesmos, né? Quando tentam justificar uma coisa. Aí eu apresento o que eles mesmo dizem. Vejam. E eu vi melhor, e eu vi uma única águia, não anjo. Veja, melhor. Esse comentarista disse que é melhor traduzir como é anjo. É anjo. É águia e não anjo, como na versão em inglês, tá vendo? Voando no meio do céu, dizendo com uma voz poderosa: ai, ai, ai daqueles que habitam na terra por razão das vozes restantes da trombeta dos 3 anjos que estão prestes a soar. Aqui, olha, águia, aqui foi usado, aqui nessa passagem foi usado etos, certo? Diferente daqui, olha. Aqui são angelos, anjos, tá vendo? Aqui tem, como eu falei, tem traduções aí que pega aqui e bota anjo, igual a que está aqui embaixo. Só que a palavra aqui é angelon, e aqui é ethos. Ou seja, são termos distintos, são termos diferentes, não são iguais, certo? Para você botar anjo aqui e anjo lá embaixo. Mentira. Por quê? Porque para diminuir o vexame, a papagaiada que é você imaginar que o cara que ia ter uma visão, que ele preveu no futuro que vai aparecer uma visão, uma águia para gente, certo? Porque ele viu coisas futuras, o João. Então ele tá. Isso significa dizer o quê? Que ele viu que no nosso tempo ia aparecer. Isso, né, eu digo no nosso tempo, porque os cristãos pensam que esse livro aí é para o nosso tempo, certo? Que essas coisas irão ainda acontecer. Por isso que eu digo, né? Nosso tempo. Que vai aparecer lá no céu uma águia gritando, todo mundo na terra vai ouvir essa águia gritando, dizendo que ainda falta 3 anos a tocar suas trombetas. Veja, é uma palhaçada, né? É coisa de lenda. Aí para diminuir, e fica nítido que isso é uma lenda, né? Aí para diminuir o vexame dessa clara evidência de que isso é lenda, eles pegaram, não, não vamos deixar isso aqui lenda não. Pô, não vamos deixar aqui águia não. Águia não, senão fica muito patético, muito ridículo. Vamos empurrar anjo. O melhor manuscrito, a autoridade é contra a leitura de anjo, tá vendo? Diz que o melhor dos manuscritos não aponta para anjo. E não tem como ser anjo, né? Como eu já falei. Por isso que esse camarada que está dizendo que o melhor manuscrito
é contra a leitura de anjo e a favor de águia. É contra a leitura de anjo e a favor de águia. E não poderia ser diferente, né? Lá tem etos, porra. Como é que você vai botar etos e traduzir como anjo? É então uma águia solitária que se move pelo céu e profere o aviso. Ai! Ela voa pelo céu meridiano e, portanto, é visível até o horizonte. Era um emblema apropriado, altivo como o espírito do vidente. O olhar de águia esquadrinhou as fronteiras da terra, avistou os problemas que se aproximavam e deu um aviso. Rápida e forte como os julgamentos de Deus. Sua própria forma deu ênfase às advertências de sua voz. Aí traz algumas referências e tal. E ainda assim, o emblema deve trazer à mente dos filhos de Deus o cuidado daquele que guiou Israel, instruiu e manteve como a menina de seus olhos, e o acalentou como uma águia agita o seu ninho, esvoaçante sobre os seus filhotes, estende as suas asas. Tomás leva-as sobre as suas asas. Não é também um precursor daqueles julgamentos de águia que caem sobre os cadáveres de nações mortas ou de uma sociedade morta? Sugere, né? Essa ideia de águia lá, né? Tá gritando Ares, desgraça e tal. Também. Será que ela não poderia estar também sugestionando de que haveria, né, um monte de pessoas mortas, que ela se serviria, né, dos cadáveres desses mortos? Comentário da Bíblia de, de Jameson Fawcett Brown. Um anjo, a Vulgata, o siríaco e o cóptico, significam anjo, que não é apoiado por nenhum dos manuscritos mais antigos, tá vendo? Uma águia, sim, o símbolo do julgamento descendo fatalmente do alto. O rei dos pássaros atacando a presa, porque aqui esse comentarista aponta que a, 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 a águia ali foi usada porque dá a ideia de que vai haver, né, uma assassina, né? Uma chacina aqui na Terra, né? Um monte de pessoas mortas, então essa águia vai anunciar essa desgraça toda e vai se servir dos cadáveres dessas pessoas, né? Daí haver uma águia no céu gritando e não um anjo. O rei dos pássaros atacando que a águia, né? O rei dos pássaros atacando a presa. Compara esta quarta trombeta e a águia voadora com o quarto selo introduzido pela quarta criatura vivente, como uma águia voadora, tal, e blá. O aspecto de Jesus, conforme apresentado pelo quarto evangelista, João, é comparado nos querubins, de acordo com a interpretação primitiva, a uma águia voadora. A majestade divina de um Cristo nessa semelhança é apresentada no Evangelho de João. Suas visitações judiciais no Apocalipse de João. Contraste, outro anjo, o mensageiro, com o Evangelho eterno. Posição de dia da Bíblia inteira. E eu vi um anjo voando pelo meio do céu. A cópia alexandrina, a edição complutense, as versões vulgata, latina, siríaca e etíope. Em vez de um anjo, lê-se uma águia. Ou seja, essas cópias desses dados, esses manuscritos, que são mais antigos, inclusive a Vulgata, lá tem uma águia, não tem anjo. E voar concorda com qualquer um deles. E o sentido é o mesmo que seja lido de qualquer maneira. E esse anjo pode designar Cristo, ou um anjo criado, ou um ministro do Evangelho, como em Apocalipse 14:6. Se a trombeta seguinte traduziu o papado, como algumas supuseram, e o bispo Gregório, isso aqui deve ser coisa de crente, né? Se a trombeta seguinte traduziu o papado, como algumas propuseram, o bispo Gregório de Roma pode ser considerado, como é por alguns, o anjo aqui pretendido, uma vez que deu aviso e aviso da proximidade do anticristo. Comentário do púlpito, versículo 13. E olhei e ouvi um anjo, uma águia, veja, uma águia, versão revisada. A versão revisada tirou o anjo e botou águia. Já pelas razões que eu já falei, né? Lida em
na Vulgata, Siríaca, Copta, etc. Enquanto anjo é encontrado em P, ele diz aqui esse P1, 16, P1, 16, 34, 47, esse é algum manuscrito, né? Um manuscrito, um manuscrito. 13 tem Angelo. São João vê uma águia, né? São João, o tal do apóstolo João, né, vê uma águia. O símbolo do que é rápido e infalível em atacar sua presa. Assim, aí aponta para Jó 9:26, a águia que se, a- se apressa a presa. Aí aponta para Apocalipse, ou para Abacuque. Este é o significado da aparência da águia, que anuncia a rapidez e a certeza das desgraças que se avizinham. De Waite e outros entendem desnecessariamente um anjo na forma de uma águia. Isso aí, como eu falei, né? Esse aqui está querendo dizer que ali era um anjo na forma de uma águia. Pai, que palhaçada. Tudo na intenção, né? De justificar a palhaçada que é. De Lira, o interpreta como o próprio São João, Wordsworth, confiando principalmente na força que acredita que Cristo tem significado, né? Mas é extremamente duvidoso se a força do numeral pode ser pressionada até agora. É, outros veem uma referência às legiões romanas. A figura pode ter sido sugerida por Mateus 24, 28, voando pelo meio do céu. Aí o comentário do Novo Testamento de Maia, Apocalipse 8:13, fala que ali é uma águia voando no zênite, proclama por uma anunciação tríplice de desgraça as três trombetas que ainda restam. Vale lembrar também que isso aqui também envolve uma questão de mitologia, porque as águias também carregavam esse simbolismo de anunciar alguma desgraça e dessa questão delas ser predadoras de restos mortais de pessoas, certo? Após mortas. A respeito do significado indefinido, certo? Wiener, página 111, é mencionada uma águia, não um anjo em forma de águia, tá vendo? E tem até esse que inventa que era um anjo em forma de águia. Pare, que palhaçada. Um anjo em forma de águia avisando que havia três anjos que iam, que iam tocar a trombeta. E é mencionado uma águia, não um anjo em forma de águia. E é uma águia que aparece como o arauto da desgraça, ainda iminente. Tem seu fundamento, não na profecia de Cristo. Mateus 24:28. Pois essa mensagem não contém nenhuma profecia, mas uma afirmação proverbial da lei moral da qual as profecias ameaçadoras do Senhor dependem, nem devem ser consideradas como uma antítese da pomba. Nem a águia é considerada uma ave de presságio, pois a parte até mesmo do caráter anticristo da ideia, o mau presságio não reside na águia como tal, mas é da mesma forma apropriada que o grito ameaçador e sonoro da poderosa e terrível águia seja levantado, no qual a erupção de um inimigo devastadores é comparado com a fuga da águia para sua pilhagem. Portanto, podemos dizer, sem medo de errar, que a Bíblia é uma produção literária completamente mitológica, não muito diferente das que havia nas diferentes culturas pelo mundo. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.